Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal dos Tarefeiros, aqui pelo YouTube. Espero que todos estejam bem e que possamos juntos, mais uma vez, nessa manhã de domingo, iniciarmos o nosso Evangelho no Lar. Eu sou a Ana Cristina Cabreira Julião e venho lhe convidar, mas antes quero lhe dizer que a nossa casa, a Casa dos Tarefeiros, como sempre, já está aberta para tratamentos presenciais. Estamos aqui te dando todo o alicerce necessário para que você possa estar entrando em contato, pois o telefone e o nosso endereço já consta aqui no nosso vídeo. E neste momento de muita luz, de muita gratidão, vamos assim fechando os nossos olhos, abrindo os nossos corações, para que possamos juntos entrar em conexão com esse plano maior que só nos favorece, que nos engrandece, convidando aos nossos mentores e amigos espirituais, que essas fraternidades que cuidam do Evangelho possam trazer ao nosso lar todo um revestimento de muita proteção e de amparo, que eles possam retirar toda e qualquer projeções, formas de pensamento, as doenças, a desarmonia e tudo mais que possam nos levar a ter pensamentos negativos, seja ele de encarnado ou de desencarnado. E assim, com a permissão do plano maior, nós vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. Como todos sabem, na semana passada, iniciamos o nosso Evangelho através do livro dos Espíritos de Allan Kardec, que faz parte da nossa codificação espírita. Hoje vamos falar um pouquinho sobre alma, princípio vital e fluido vital. Mas para termos entendimento sobre esses assuntos, vamos antes de tudo dar alguns esclarecimentos para que possa ficar o entendimento um pouquinho mais claro. Somos todos filhos de um Deus que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E que nós somos espírito, que é o princípio inteligente do universo, espírito por um processo de elaboração e individualização que até transformar-se denominando espírito, no caso somos nós. E contudo temos a matéria, no caso orgânica, formando os corpos, no caso seres vivos, desde os homens, animais e plantas. Temos também o inorgânicos, que somos os minerais, a água e o ar. Mas para que possamos estar aqui, encarnados nesse nosso grande planeta Terra, nós temos que ter elementos, fluidos, princípios ativos que nos movimentam, que nos alicerçam e que fazem com que possamos, através da nossa inteligência, possamos executar as nossas tarefas. Para isso, quando estamos encarnados, somos considerados alma. Portanto, a alma é o espírito encarnado. Contudo, todos nós sabemos que somos espíritos, mas quando nós encontramos encarnados, damos o nome de alma. Assim, ao deixarmos o corpo carnal, seremos e continuaremos a ser espíritos. Apenas usamos o termo alma para diferenciar quando encarnados ou desencarnados. Mas, para dar vida a esse corpo carnal, precisamos de um princípio vital, que é o princípio da vida material e orgânica, comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, como eu já lhe falei. É o agente que dá vida à matéria,
Os seres orgânicos, eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmo e morrem. O fluido vital também é um termo muito utilizado na literatura espírita, mas na realidade, fluido vital é o mesmo que o princípio vital. Para podermos entender melhor, vamos assim dar como base que fomos criados por um Pai eterno e amoroso, supremo, que nos fornece condições para nossa evolução. Portanto, somos espíritos que, quando encarnados, recebemos um corpo físico, no caso orgânico, mas para que o mesmo se evolua, precisa de fluido vital ou princípio vital para conseguir essa evolução. Mas entre o espírito e o corpo físico existe um fluido semimaterial que serve de veículo de manifestação do espírito para a matéria. Vamos dar um exemplo muito simples, pois parece complicado, mas não é. Imagine uma usina geradora de corrente elétrica, a potência dela, ou mesmo um poste onde se passa a corrente elétrica que vai até o seu lar. Automaticamente ele é reprimido por um receptor, no caso um disjuntor, ou mesmo um interruptor, que só se ilumina ou faz sua função quando ligamos. Resumindo, o espírito seria o princípio inteligente, que quando encarnado recebe o nome de alma. No caso, seres vivos, caso orgânicos, que para estarmos nesse planeta com o corpo físico, precisamos de um fluido semimaterial chamado perispírito. É difícil? Eu não acho. Eu espero que você também não. O fluido universal é a matéria básica e fundamental de todo o universo material e espiritual. E altamente pelo pensamento, que é uma forma de energia, podendo modificar, assumir formas e propriedades particulares. A ação divina sobre o fluido universal deu origem aos sistemas estelares, aos planetas e nesta matéria fluídica que o Criador executa o plano existencial. Mas de onde vem esse fluido vital? Ele é um subproduto do fluido cósmico existente em todos os seres vivos. Ele é o agente que dá vida à matéria. A nossa vitalidade, presente no corpo físico e no perispírito dos seres vivos, é fornecido e alimentado por um elemento abundante na natureza. E é ele que nos dá no corpo físico, no nosso organismo, uma atividade que as põe em comunicação entre si. Transmissão de energia. Portanto, ele só existe nos encarnados, pois lembremos que somos espíritos. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Portanto, o fluido vital vem do fluido universal, que preenche todo o espaço existente. Qual a nossa contribuição para esse fluido universal? Como fazer para mantê-lo? O nosso pensamento, pois ele vai longe. Podemos até acreditar que os pensamentos não alteram, mas lembra do que eu falei? Somos o princípio inteligente. Nosso pensamento nos leva aonde quisermos.
Somos energia pura, somos usinas geradoras de conduta. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro, como o passe que recebemos em qualquer casa espírita. Assim como as nossas atitudes perante a tudo que está à nossa volta, de como reagimos a tudo que está em relação de construção tanto material como espiritual e tudo que está vivo à nossa volta. Não importamos apenas com os homens, que são os seres inteligentes, mas pelos animais, pelas plantas, que é fundamental para que possamos ser sempre ter esse fluido que faz com que nós possamos vivenciar a nossa evolução, aprendendo um pouquinho a cada dia, a entender melhor todos os sentimentos, todos os relacionamentos, todas as atitudes e tudo aquilo que nos cerca. O nosso Pai nos favorece com todos os alicerces possíveis e impossíveis, se possamos dizer assim, para que possamos contribuir um com o outro da melhor forma e de acordo com a nossa capacidade. Por isso mesmo, que vamos nesse instante de pura luz e de puro amor, pedir ao plano maior, que esse fluido universal, que os nossos fluidos vitais, que os nossos pensamentos possam ser sábios, com inteligência, que possamos botar o pé no breque, se caso pensamos ou tentamos agir de uma maneira que não seja de uma conduta moral, que possamos assim reavaliar toda a nossa existência para podermos estar aprimorando, que possamos assim ultrapassar todos os limites do amor, da bondade, da serenidade, da alegria e de tudo mais que tiver ao nosso alcance. Vamos agradecer a essa espiritualidade que hoje nos explica, que nos auxilia e que nos dá todo um alicerce para que possamos vivenciar e entender todos esses códigozinhos, esses fluidos, essas sintonias que o plano maior nos mostra. Pois até ontem, como já dizia o Dr. Antônio, vivíamos e estávamos lá nas cavernas. Então, portanto, não entendíamos e não tínhamos entendimento para isto. Hoje já podemos entender um pouquinho melhor do que Deus espera de nós. Vamos pedir a esse plano maior que traga bênçãos para todos os nossos irmãos desse grande planeta, que haja a comunhão entre os povos, que haja a simplicidade, que haja a bondade, que possamos nos olhar com mais afeição para com todos, que possamos simplesmente sermos humildes o suficiente para entender, compreender e simplesmente assimilar aquilo que é necessário ou não. Abençoe, ó meu Pai, a nossa família, os nossos amigos, a todos aqueles que, aonde quer que estejam com suas dores, com suas aflições, possam ser tocados por esse nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Abençoe a casa dos tarefeiros, aos tarefeiros, ao Dr. Antônio pela oportunidade nos dada. Abençoe, ó meu Pai, a esta água, que já pode estar aí nesse copo ou até mesmo num jarro, que possa ser colocado através desses médicos espirituais, medicações, lenimentos, que tragam a calmaria, a tranquilidade, a serenidade e tudo mais que é necessário para a nossa vivência. Este era o meu recadinho que eu tinha para dar para vocês no dia de hoje.
Que Deus possa abençoar a todos, que todos estejam bem durante toda essa semana e, se assim nos for permitido, vamos nos encontrar na semana seguinte. Que assim seja, graças a Deus.